Olá, todos estão bem? Estão prontos? Bem, eu peguei meu celularzinho aqui, se ele já está quietinho. Acho que já. Vou marcar o tempo, senão eu falo muito. Bom, sintam-se todos muito bem-vindos aqui à Fundação Logosófica, viu? Muito feliz que vocês puderam estar aqui. Como o Cláudio disse, nosso tema é esse: está nascendo uma nova cultura. Você quer participar? E a palavra cultura aqui está sendo usada no sentido dos conceitos e dos valores que a gente que formam a nossa sociedade. Existe algum problema com os valores da nossa sociedade? Algo que a gente gostaria de mudar? Algo que não está bom? Tem algum problema? Quando eu penso nisso, não sei, eu identifico alguns problemas. A gente tem esse problema climático, a gente tem problema de poluição, tem problema do plástico, enfim, tem uma série de problemas. E parece que o conjunto dos valores, dos conceitos que a gente vem cultivando em sociedade há algum tempo já, fizeram a gente alcançar um enorme desenvolvimento tecnológico e material. E é tanto desenvolvimento que isso já começa a causar esses outros problemas do clima, né, da poluição. Mas eu sinto que, me parece que o problema maior é que a cada geração que chega, a gente vai se acostumando a pensar que tudo que existe para fazer aqui na vida, nesse mundo, é esse desenvolvimento material. Isso cria muitos problemas, mas é outra natureza de problemas, né? Vocês percebem isso? Que existe uma cultura que nos leva extremamente a esse lado material e isso, ainda que tenha uma importância, que nos ajude em uma série de coisas, né? A medicina tem um avanço enorme, uma série de coisas tem um avanço enorme, mas tem uma parte de nós que necessita de outras coisas. Essa parte material não vai preencher, né? Não vai preencher. E como é que a gente faz? Então, para a logosofia, essa cultura, esse conjunto de conceitos que a gente está adotando, tem esse problema estrutural, né? Não tem sido capaz de ensinar as gerações anteriores, as próximas, não tem nos ensinado a tratar sobre tudo que está relacionado ao nosso interno. Existe um grande desenvolvimento da nossa parte física, mas do que está dentro desse ser interno, essa parte que eu vou chamar de espiritual, isso é muito, muito atrasado, né? Então a gente vai falar dessa nova cultura em três passos. É isso aí. O que eu não sei sobre mim mesmo? Depois, conhecendo e mapeando a topografia do próprio mundo interno. E, por fim, criação de um novo mundo dentro e fora de si mesmo, com os recursos que a logosofia apresenta. Bom, por primeiro passo, eu vou apresentar um trecho de um livro de logosofia. Pô, não funcionou meu negócio aqui. Bom, mas eu queria que vocês fizessem o seguinte, que vocês lessem isso muito atentos. Mas não atentos ao que a Karen está fazendo, ao que o vizinho está fazendo aí, não. Atento ao que a leitura desse trecho promove dentro de cada um. E que conexão isso tem com a vida de cada um. Que cada um tem uma vida diferente, né? A vida de cada um. Há pessoas que passam a vida dedicadas ao culto de um valor. E quando envelhecem, se dão conta de que não era esse o único, nem o melhor, nem o maior, nem o que mais lhes convinha. E que, ao mesmo tempo que rendiam culto a esse valor, poderiam tê-lo feito com muitos outros, consagrando a seu cultivo idêntico empenho, constância e entusiasmo. E aí, o que isso tem a ver com a vida de cada um? Sentiram isso? A gente dedica uma porção da vida, grande ou pequena, às vezes é um dia, uma semana, um ano, 10 anos, considerando que algo ali é muito importante. Depois se dá conta que
É, puxa vida. Sabe o que eu lembrei? Quando eu era adolescente, né, fazia colegial, eu acho, faz tempo isso, e lançaram uma marca de roupa que fazia umas calças jeans assim muito bacanas, né? E era praticamente assim, se você não tivesse aquela calça, você era tipo um ser humano assim, mais ou menos, né? E claro que eu comprei a calça. Eu tinha várias calças daquela loja. E eu assim, olhando para trás, a gente fala, pô, coisa ridícula, né? O cara é um ser humano pela metade porque não tem uma calça, o que é isso? Mas ao mesmo tempo, a gente se identifica com isso. A gente investe um tempo em umas coisas que não tem a menor importância. E é muito tempo. É muito tempo. Então, assim, eu tenho uma natureza física. Parte de mim veio de processos físicos, mas parte de mim não, ela não se preenche com isso. Será que essa parte de mim que é espiritual está preocupada com a calça jeans que eu uso? Será mesmo? Puxa, não tá. Zero preocupada, né? A gente consegue perceber dentro de mim o que agrada a minha natureza física e o que agrada a minha natureza espiritual? A gente consegue perceber isso? A gente devia saber, né? Alguém devia explicar isso pra gente, porque isso é muito importante. Bom, parece que o problema é o seguinte: eu tô aqui nesse mundo há mais de 50 anos já, tá? Então, assim, eu já tô meio acostumado com as coisas aqui, sabe? Eu acho bacana ter um paletó, eu acho, né? E a gente vai se esquecendo de como é a nossa essência sem a cultura por cima, sabe? Agora, outro dia, na verdade, quando eu fiz esse texto, eu tinha visto uma criança pequenininha e eu vi essa criança de novo hoje. Até uns 2 anos, 2 ou 3 anos. E quando eu vejo essa criança, ela vive em outro mundo. Ela está em outro lugar, assim. É tão bonito. Criança é assim, não é? Criança pequena, porque esse conjunto de conceitos e valores da cultura, ela não tem. Ela ainda está em outro lugar. Então, quando a gente recorda a infância, às vezes a gente identifica um pouco desses traços, essa influência do espírito. Então, vou pedir para o Alexandre fazer um movimento aí com a gente sobre recordar a infância. Boa noite a todos. Boa Tudo bem? tarde. Então, vou começar com uma pergunta aqui, uma provocação, né? É na infância que a nossa história começa? Tudo começou lá, na infância? É isso? Vamos ver. Na verdade, eu vou propor aqui um exercício para vocês, né? Vou dar aqui alguns segundos para que cada um recorde um ou dois episódios, momentos vividos na infância. Mas mais do que recordar, é buscar se transportar, né, para aquele momento, para aquele lugar, para aquela, né, onde se estava, né? E tentar sentir o que sentiam naquele momento. Essa é a proposta. Eu vou dar aqui alguns segundos e aí todos podem. Eu vou fazer esse mesmo exercício aqui também, né? Muito bem. Conseguiram fazer exercício, conseguiram recordar, reviver a criança que foram. E aí, que sensações que cada um pôde sentir? Mas eu vou falar um pouco. Na verdade, escolhi aqui um episódio da minha infância para narrar. Muito simples, né? Devia ter talvez 2 anos de idade, no máximo. Eu lembro de coisas bem antigas mesmo, né? E eu estava no Parque do Ibirapuera com meu pai e tava brincando de bola com ele, né? Eu lembro da bola, da cor da bola, eu lembro do local exato do parque onde eu estava, lá perto da Marquise, para quem conhece, e eu estava ali, né, naquele local. E agora o que me vem assim, né? É, embora eu estivesse fisicamente ali, aquela criança, aquele corpinho, estivesse fisicamente ali, mas a sensação que me dá é que eu não estava neste mundo, né? Ou seja, embora eu visse a paisagem ali, mas a sensação é que o que eu senti ali não era da Terra, né? É como se tivesse. É engraçado também porque na infância parece que as coisas se misturam um pouco, né? Realidade com sonho, né?
Interessante pensar nisso, né? E outra sensação também que me dá ao recordar passagens da minha infância, principalmente da primeira infância, né? É uma sensação de estar em casa, né? De estar num local que eu queria de fato muito estar mesmo, que era o melhor lugar, talvez, do universo era ali, né? Era essa sensação de estar amparado, né? De estar em casa, né? Muito bem, não sei se para vocês também isso faz sentido, mas a logosofia afirma que nessa fase, que na infância, né, a criança está amparada pelo espírito, por essa natureza espiritual. Então, essa natureza espiritual, ela está presente na infância, né? E aí, daí, né, que para mim faz sentido, né, que essas sensações sejam muito especiais, né? Porque são as sensações que o espírito nos dá. Quer dizer, quando a nossa vida está amparada pelo espírito, as sensações são essas, né? E só que o que acontece é que né, a gente vai crescendo, né, chega a adolescência, a fase adulta, e parece que essas sensações vão se desvanecendo, né? Elas vão, parece como se fosse um véu, né, que descesse sobre a nossa visão e a gente perde isso. Não é que perde, mas ficam ali algumas reminiscências, né? E aí quando chega na fase adulta, pelo menos para mim foi assim, eu percebi que eu estava longe de casa e eu queria voltar para casa. Queria muito voltar para casa. Mas estava longe, né? E aí, como é que faz? Né? Como é que faz agora? E tem duas palavras aqui que nos ensinamentos de filosofia a gente toma bastante contato, que são a inocência e a pureza. Essas são duas palavras que sempre me chamaram muito a atenção, né? Eu sempre me senti muito atraído por essas palavras, né? Porque elas, para mim, elas representam uma força muito grande, né? Quer dizer, voltar, retornar a ter essa mesma pureza e essa mesma inocência da criança, mas agora já como adulto, né? É algo que eu sinto como necessário mesmo, né? Necessário. Esse resgate da essência de quem eu fui, né? E passa mesmo por essas características que são atributos da natureza espiritual, né? Então, quando eu cultivo esses valores, né? Eu crio o espaço para o meu espírito voltar a se apresentar, mas já na fase adulta, não mais inconsciente como uma criança, mas agora consciente, né? Como um ser adulto, e que aí vai ter a oportunidade, então, de compreender para que viemos aqui, né? Para que estamos aqui de fato, né? E a filosofia ensina como se faz isso. E aí tem aí esse menininho simpático aí com a mãe, né? Com a jovem mãe. E eu vou ler, então, esse trecho aí, né? De um ensinamento da filosofia. Quem pensa nessa criança e a contempla através de suas recordações, observando em suas brincadeiras, em seus pensamentos, em suas inclinações, em sua inocência, verá quanto tem a aprender com ela e quanto lhe deve. Mais ainda, quanto deveria conservar daquele pequeno ser para que hoje, grande em tamanho e idade, lhe seja permitido, pelo menos, experimentar algumas daquelas inocentes, porém gratas sensações que deram à sua vida as melhores horas. Karen, e você? Como tem sido essa recordação da infância? De que maneira isso tem te ajudado no seu processo de conhecimento de você mesma? Bom, já que o Alexandre levantou, eu vou levantar também. Bom, boa tarde a todos. É uma alegria enorme estar com vocês aqui hoje e poder compartilhar um pouquinho do que a gente tem experimentado com esses conhecimentos. Então, o Márcio já falou todos, mas sejam muito bem-vindos. Esse movimento de recordar, né, da criança que foi, é um exercício que a gente tem feito de forma consciente mesmo, justamente porque parece que conecta com uma parte da vida que tinha ficado esquecida e que, ao recordar dela, indica algo que a gente está buscando ser como adulto, né? Não mais com a imaginação da criança, mas buscando essa conexão com a parte espiritual que estava se manifestando na infância. E recentemente, eu, fazendo esse movimento de forma consciente, recordei de uma passagem que me tocou muito profundamente. Na minha infância, assim, a minha família, ela nunca foi muito religiosa, a gente nunca cultivou, digamos assim, nunca se falou muito de religião em casa.
Mas tinha lá as principais festas do ano que a gente comemorava, enfim, né? E quando eu tinha uns 6 anos, eu fui dormir na casa de uma amiga da escola. E antes de dormir, ela se deitou, ajoelhou, na verdade, do lado da caminha e juntou as mãozinhas. E eu nunca tinha visto aquela cena. Nunca tinha visto. Perguntei, o que você está fazendo? E ela falou, eu estou falando com Deus. Quando ela me disse isso, eu falei, eu também quero falar com Deus. E eu cheguei em casa e falei, mãe, eu também quero falar com Deus, como faz isso? E ela falou, ih, filha, esse assunto com seu avô, vai perguntar para ele. Passaram os dias e meu avô chegou em casa com um papel dobrado e ele falou, olha, filha, neta, né, Karen, aqui está esse papelzinho, você pode ir lá, com ele você vai falar com Deus. E eu falei, mas vô, o que eu tenho que fazer? Eu tenho que ajoelhar, eu tenho que juntar minhas mãozinhas. Ele falou, não, não precisa nada disso. Antes de dormir, você fica quietinha na sua cama e lê com atenção essas palavras. E aquilo para mim, assim, tinha uma sensação de que era a coisa mais importante do mundo que eu tinha para fazer. Não sei se vocês já experimentaram essa sensação. Eu era criança. Da onde que vinha tudo isso se eu não tinha essa referência em casa? Por que que eu experimentava essa sensação? E aí chegou a hora de dormir, eu abri aquele papelzinho e falei assim, eu vou ler, assim, sabe? Falar com Deus, como assim, né? E aí comecei a ler as palavrinhas. E sabem o que aconteceu? Nada. Nada. Acho que eu devo ter feito alguma coisa errada. Vou tentar de novo amanhã, né? No dia seguinte eu tentei de novo. E não aconteceu nada. Pelo menos não do jeito que eu esperava ou que eu imaginava que fosse acontecer. E tentei de novo. E tentei de novo. E tentei tantas vezes que eu sei até hoje de cor aquelas palavras. Sei de cor. Mas em algum momento eu esqueci. Esqueci. Parei de fazer, desisti, na verdade. Talvez porque eu tivesse a sensação de que aquilo não me fosse permitido, ou de que eu não era capaz, né? E aí se passaram muitos anos, até que eu tomei contato com algumas palavras que estão nesse livro aqui, que o autor da Logosofia fala assim, não obstante, apesar desse panorama desalentador, é-me permitido dizer-lhe que sempre, em todos os momentos de sua vida, por amargos que sejam, confie firme e decididamente em Deus. Unicamente seu nome, sua simples recordação, será suficiente para reconfortar seu espírito e animá-lo nos transes difíceis, fazendo com que as angústias que o atormentem passem por você sem afetar seu coração, nem debilitar sua vontade. Mas seja digno dele, recordando também em seus momentos de felicidade. Que sensações esse trecho provoca em vocês? Bom, em mim provocou umas sensações um tanto ambíguas. Primeiro, de um certo estranhamento. Porque as tentativas que eu tive de falar com Deus lá na infância foram meio frustradas, né? Não deram certo. Por outro lado, fizeram vibrar dentro de mim uma coisa que estava latente, aquela esperança adormecida de falar com Deus, parece que eu voltei a sentir novamente, mas não mais como a criança que queria, né, que não sabia se juntava a mãozinha, né, de uma outra forma. Parece que esse trecho me indicava também um caminho, confiar sempre em Deus, mas ser digna dele, lembrando não só nos momentos de tristeza, mas também nos momentos de felicidade. E que agora, como adulta, eu poderia percorrer um caminho. Também me apontou algo que eu não sabia sobre mim mesma, que é como se essa conexão com Deus estivesse sempre lá, dentro de mim,
essa partícula de Deus que está dentro, na verdade, de cada um de nós e que podia ser despertada de forma consciente, mas que sempre indicou um caminho, uma busca, embora eu não soubesse disso. Parece que nessa infância, aquilo que eu vivi não deu certo, porque embora tivesse algo dentro me chamando, eu busquei a resposta fora. E agora eu tenho a oportunidade de buscar essa resposta dentro de mim, que é justamente isso que nessa nova cultura vem oferecer para a gente, a oportunidade de encontrar essa resposta, esse caminho dentro de cada um de nós. Mas o Márcio vai falar para a gente quais são as ferramentas que a logosofia oferece para que a gente percorra esse caminho por dentro. Ok. Bom, vamos fazer uma recapitulação. Então, por enquanto, a gente entendeu que tudo bem, a gente tem um ser físico. Eu preciso de comida, preciso de roupa, tem uma parte psicológica, minha mente precisa de descanso. Mas a gente tem outras necessidades de outra natureza que precisam ser preenchidas de alguma forma. E parece que, assim, as coisas que a gente faz é como se elas estivessem dentro de um limite, assim, sabe? A gente trabalha, vai no cinema, assiste Netflix, compra alguma coisa, sai de férias, trabalha e fica dentro desse espaço, né? E esse espaço vai atendendo essa parte material, física. E o que a logosofia está propondo é que a gente saia desse limite, que comece a desenvolver a vida inteira dentro e fora desse limite, atendendo as duas naturezas enquanto trabalha, enquanto vai ao cinema, faz todas as coisas. A gente tem que aprender a fazer isso. Então, como foi falado, a gente vai entrar agora no segundo movimento, exatamente, que é conhecendo e mapeando a topografia do próprio mundo interno. Só que antes de entrar nisso, ou como parte desse outro movimento, eu preciso esclarecer um aspecto, porque foi falado aqui de ciência e depois se falou de Deus. Tá certo isso? Isso é meio estranho, né? Muito bem. Se alguém levantasse aqui e falasse assim, eu sou contra a ciência, isso ia parecer uma coisa bem esquisita, né? Como alguém pode ser contra a ciência? Ciência é um partido, por acaso? Ciência tem que ser algo neutro, um esforço para se estudar, aprender e chegar a conhecer algo. Como vai ser contra isso? Estranho. Mas se alguém fala assim, eu não tenho afinidade com essa religião, eu não tenho afinidade com a religião B, a gente fala, tudo bem, né? Se alguém fala assim, eu não sou afeito à religião, não sou afeito a dogmas nem crenças, a gente acha, tudo bem, né? Parece um comentário razoável. Agora parece o seguinte, o que a gente, na nossa cultura, se convencionou como ciência, tem algumas questões que parece que a gente está dentro de um espaço também, né? Porque o cientista não pode estar dentro da experiência, ele tem que olhar a experiência de fora para ser isento. Ele tem que olhar a experiência, colocar os seus resultados, publicar isso, permitir que um terceiro olhe a experiência também, analise, confira, que para coisas materiais está ótimo. Mas como é que eu vou me aproximar de Deus, da minha parte espiritual, com esse conceito de ciência? Isso não vai dar certo. E aí a ciência ficou dentro de um espaço e disse assim: o que está fora do espaço é das religiões. É motivo de crença, de fé e de dogma. A gente fala assim: puxa, quem foi que fez isso? Vamos atrás desse cara que fez esse negócio aí. Quem foi que fez isso aí? Idade Média? Onde é que foi? Só que, na verdade, é muito mais útil pensar que essa questão é um problema individual. Cada um de nós precisa resolver essa questão internamente. O que eu vou fazer com isso? Eu vou fazer ciência dentro do espaço ou vou fazer ciência fora do espaço também? Então, essa questão que cada um tem que fazer para ter uma cultura nova, senão ficamos com a mesma cultura dentro do espaço. Outro destaque que eu preciso fazer
é que a logosofia se coloca como ciência, mas não pode ser essa ciência que eu não faço parte da experiência, porque também não adianta, né? Quando eu fiz faculdade, eu tinha umas matérias, acho que muita gente que faz exatas ou biomédicas tem isso, né? Você tem lá uma aula de física 2, física 3, sei lá, tem umas matérias. Depois tem o laboratório de física 2, que você faz alguma experiência que mostra que aquela teoria tem alguma conexão com a realidade. Agora, a teoria e a realidade não tem nada a ver com o Márcio. É uma coisa da natureza lá, que alguém viu e fez. Tá bom, é importante. Mas onde que eu entro nisso? Como é que eu aprendo a ser mais humilde? Não, não tem nada a ver com isso, né? Então, a logosofia é uma ciência onde você vai fazer um estudo que não é questão de juntar um monte de teorias e descobrir essa é falsa, essa é verdadeira. Não se trata disso. Se trata de estudar um conceito e verificar assim, como é que eu mudo a minha vida aplicando esse conceito dentro de mim. Então, nesse sentido, é uma ciência bem diferente. Então, agora eu, a Karen e o Alê, e o senhor Alexandre, vamos. Que negócio é esse? Vamos sair falando de ensaios que nós fizemos na nossa vida, tentando aplicar essa forma de estudo que envolve o nosso próprio interno. Muito bem. Nos últimos 2 anos, minha família tem ido muito ao médico, né? Houve um problema grave de saúde na família e poderia ser terminantemente grave, sabe? Pois é, meu pai, minha mãe, eu e meu irmão envolvidos nessa situação. E quando a gente vive uma situação dessa, pô, é difícil, não é? É difícil. Você vê alguém próximo de você muito doente, é difícil. E sabe de uma coisa? A parte material da história está muito bem resolvida. Os médicos sabem muito bem o que fazer. Mas a gente não sabe muito bem o que fazer com as coisas que tem dentro da gente, sabe? E isso fica tão evidente. Essas 4 pessoas, que são pessoas que se amam, assim, meu pai, minha mãe, meu irmão e eu. Nesse grupo, alguns tinham o conceito de que não era adequado se falar muito sobre esse assunto no restante da família. Tem uma família, meu irmão, meu pai tem 10 irmãos, eu devo ter uns 50 primos, né? Que já tem filho, deve ter uns 200 primos de segundo grau, sei lá. E quando perguntavam, alguns ali achavam que tinha que ser muito discreto. Alguns achavam que não, tinha que dar todos os detalhes para as pessoas saberem. Isso criava um atrito grande. Coisa tão. Criava um atrito grande. Às vezes, a questão da doença ficava mais séria, muito séria. E as coisas pareciam que não iam ficar bem, né? E isso, evidentemente, abalava algumas pessoas. Teve uma vez que aconteceu isso e eu vi que eu me mantive sereno. E eu me senti bem, assim, puxa, eu posso transmitir serenidade para os outros. Que bom. Eu me senti uma pessoa útil, assim, sabe? Fui na casa da minha mãe e quando eu saí de lá, ela estava melhor do que quando eu cheguei. Puxa vida. Mas também teve um outro dia que eu criei a confusão. Tava todo mundo tranquilo e eu estava totalmente fora de si, né? Como se diz. Totalmente fora de si. Com os parafusos soltos, né? Então a gente vê isso. A parte da medicina, super bem resolvida. A parte interna, algumas coisas eu sei, outras coisas muito rudimentar, incompatível. As duas coisas são muito incompatíveis. E a logosofia está justamente procurando nos dar elementos para a gente ampliar o domínio desses recursos internos. Não é do outro planeta, não. É dentro de mim, né? E se eu conseguir mudar isso dentro de mim, eu vou poder ser mais útil. Assim como eu fui útil na casa da minha mãe aquele dia, eu vou poder ser útil em outros ambientes que eu posso atuar, né? Vou falar mais 2 coisas. Na casa dos meus pais tinha uma foto quando eu era criança. Era uma foto assim, meu pai abraçando uma mulher.
que era minha avó, era a sogra dele, né? E ele tava com uma taça de champanhe, né? A minha avó morreu quando eu tinha 4 anos. Eu olhava aquela foto e falava, ah, isso aí é minha avó, esse é meu pai. Alguma dúvida? Não. Meu pai abraçando a minha avó, entendi a foto. Tudo certo. Aí se passaram muitos anos e eu me casei. Eu avisei a minha sogra que eu ia falar dela na palestra, tá? Eu vou falar da minha sogra agora. Ela não veio, tudo bem, né? E nessa foto, depois que a gente casou num buffet lá, trocou aliança e tal, aí você vai abraçar as pessoas, a minha sogra veio e me deu um abraço. Puxa vida, esse abraço. E ela me disse uma coisa, sabe? Eu lembro até hoje o que ela me disse. Aí aquela foto virou uma outra coisa. Porque a capacidade que eu tenho de compreender aquilo é infinitamente maior do que a criança que olhava a foto lá. Assim, quando a gente observa o que está fora de nós e estabelece uma conexão com algo que está dentro, aquilo se amplia imensamente. E o que a gente faz no dia a dia? Observação rasa. Ah, pô, mas não gostei da cor, vai briga com a pessoa, cria um monte de indisposição, porque fez uma observação ali muito. Tem que aprender a usar a observação para que ela serve, para que a gente se una, se vincule, não para criar indisposições. O que mais tem no mundo é indisposição, né? Bom, e só mais uma coisa que eu vou falar, que foi um conceito que para mim, assim, mudou muito a forma como eu encarava com esse estudo, o conceito de gratidão. O que que tem dentro dessa palavra gratidão para cada um de vocês? Pois é, sintetizando assim, hoje eu compreendo assim, não é possível ser feliz quem não sente gratidão. É isso que eu compreendi. Agora, como é que eu compreendi isso, né? Fiz uma pesquisa aqui com a minha base política, né? Sentei do lado dos namorados, falei com eles ali, ó, para garantir que eles querem ficar mais tempo juntos. Eles querem. Yes! Porque assim, quando eu era namorado como eles, eu queria ficar mais tempo com a minha namorada. Porque eu tinha que ficar com ela, depois eu ia embora para minha casa, ela ficava na casa dela, eu ficava, pô, mas não queria ir embora, eu queria ficar com ela, não é? Eles também querem ficar juntos. Muito bem, fico feliz. O fato é que hoje eu casei com a minha namorada, tá? E quando eu vou para casa, tá lá. Mas assim, você pode se lembrar que você quis muito isso ou não. Você pode voltar para casa e achar que ela tá lá porque ela, sei lá, porque ela apareceu lá. Quantas vezes, ao longo da vida de cada um aqui, quantas vezes a gente recebeu um grande bem de uma outra pessoa que nos fez, ajudou imensamente aquele pequeno gesto? Muitas vezes. Quantas vezes a gente teve a oportunidade de dar um conselho, de fazer uma coisa que ajudou outra pessoa? Muitas vezes. Essas coisas todas estão dentro da gente. Já estão lá. Não precisa procurar a felicidade, sei lá onde. Já está aí dentro. A questão é manter a consciência disso, manter essas coisas vivas com a própria vida. E fazendo isso, a gente aprende a ser grato. E daí surge a felicidade. Então, isso é uma coisa que a logosofia me ensinou e que antes eu não sabia. Bom, vou passar para a Karen, que vai contar como é que ela está usando a caixa de ferramentas dela. Bom, uma outra ferramenta bem importante que eu tenho aprendido com esses conhecimentos da logosofia é diferenciar os pensamentos da faculdade de pensar. Olha só que interessante. Então, assim, para a logosofia, os pensamentos são entidades autônomas, dotadas de vida própria e que podem passar de uma mente para outra e ainda agem independente da nossa vontade, né? Falei várias coisas aqui. Então, assim, pensamentos são entidades autônomas, dotadas de vida própria, que passam de uma mente para outra, independente da minha vontade. Conceito diferente esse, né?
Então, assim, quando eu comecei meus estudos, eu fui me dando conta de que grande parte do meu dia eu era movida por pensamentos e eu não tinha a menor noção dessa realidade. E esses pensamentos mudavam o meu estado interno, me deixavam muitas vezes ansiosa, me faziam sofrer, me deixavam com medo, enfim, ia mudando o meu estado interno e eu não tinha o menor controle sobre o que estava acontecendo na minha mente, né? Mas junto com esse conhecimento e com a possibilidade de perceber que a minha mente era dominada por pensamentos negativos e que eu não tenho controle sobre eles, também existe a possibilidade de perceber que eu posso criar ou trocar esses pensamentos negativos por outros positivos. E essa é a grande chave, porque só descobrir que tem negativo e eu não consigo fazer nada não adianta, né? Agora, saber que eu posso deter o pensamento negativo na mente e não deixar ele atuar, essa é a grande descoberta. E eu lembro do dia que eu consegui pela primeira vez deter na mente um pensamento negativo e ele não atuou. A sensação de liberdade que eu experimentei foi uma coisa indescritível. Muitas vezes, quando a gente fala de liberdade, a gente pensa nas coisas que a gente pode fazer. Não, hoje eu posso fazer isso, eu posso fazer aquilo, hoje eu não preciso trabalhar. Mas liberdade interna, porque tinha um pensamento que me oprimia e eu consegui me livrar desse pensamento. Quando eu descobri isso, eu queria sair assim, contando para o mundo inteiro, porque essa é a chave para ser feliz. Encontrar essa liberdade dentro da gente mesma. Isso fez com que eu realmente quisesse me dedicar mais aos estudos de logosofia. Puxa, eu quero estudar mais. Mas para isso eu precisava reorganizar minha vida, porque eu trabalhava o dia inteiro, estudava à noite e eu precisava estudar. Então o que que eu fiz? Comecei a colocar o meu despertador para acordar todos os dias um pouquinho mais cedo e poder estudar logosofia. Então eu acordava, mas acordava feliz, porque eu falava assim, puxa, essa é a hora do dia que eu vou dedicar a essa minha vida espiritual. É o momento mais feliz do meu dia, porque eu estou dedicando a um ser humano que sou eu mesma. É muito bom isso. Teve um dia que aconteceu algo muito interessante. Eu acordei antes do despertador. Levantei, e era cedo, hein? Era cedo. Levantei, sentei lá na minha escrivaninha, comecei a estudar, fazer as minhas anotações, e quando eu estava anotando, eu falei, ué, mas quem me acordou foi o pensamento que eu criei. Ele alcançou vida própria. Eu nunca tinha feito isso antes. Como assim? Porque até então, os pensamentos que tinham vida própria na minha mente eram os negativos, que entravam, deixavam uma bagunça e iam embora. E dessa vez eu tinha criado um pensamento positivo e ele tinha vida própria. Mas quem me deu essa capacidade de criar um pensamento que tem vida própria? Da onde veio isso? E aí isso se conecta com aquela menina de 6 anos que queria falar com Deus e não sabia como, que não sabia qual é o caminho, se juntava as mãozinhas, mas alguém me deu me deu essa capacidade de criar pensamentos positivos que atendam à minha vontade, para que esses pensamentos ganhem vida própria, que é o próprio Criador. Então, exercendo essa capacidade criadora, eu posso, em pequeno, fazer o que Deus quer que eu faça, né? Me assemelhar a Deus. E a sensação de gratidão que eu experimentei foi imensa, uma alegria imensa, porque eu vi que eu estava fazendo aquilo que eu realmente vim aqui para fazer. É como se dentro da gente tivesse uma grande usina, mas que ela está desligada. Tem um potencial enorme, mas ela está desligada. E eu não tenho conhecimentos para operar essa usina. E ao não ter conhecimento e não consigo operar a usina, eu não consigo sentir os benefícios dela. Não tem luz, não tem eletricidade, não tem nada. Agora, quando eu consigo empregar essas ferramentas, esses conhecimentos que o Márcio fala de forma consciente, essa energia começa a produzir luz, começa a produzir eletricidade, e aí eu consigo sentir as bondades, os benefícios. Cada um de nós tem um grande potencial que nos foi dado por Deus.
mas a gente precisa ter conhecimento para operar esse grande potencial. E essa nova cultura está relacionada com o ter e usar esses conhecimentos, essas ferramentas que põem energia, que põem atividade, todo esse potencial, né? Mas, Alexandre, conta mais das ferramentas que você está aprendendo a usar. Muito bem. Falei agora um pouco para vocês, né, que eu quero voltar para casa, né? E essa é uma das grandes aspirações que eu descobri aqui estudando filosofia, né? Que eu quero voltar para casa. E tem outra, que na verdade não sei nem se é outra, talvez seja a mesma, né? Mas eu quero viver para sempre. Eu não quero morrer. Não quero morrer nunca. É possível isso? Será que é possível? Né? Como é que eu faço para escapar esse espectro do fim de tudo, né? Quer dizer, quando eu morrer, vai acabar, vai vir um grande nada, né? Não vou ser mais nada. Ou por outro lado, então, as imagens dogmáticas que também nunca me convenceram, né? E aí, como é que a gente sai dessa encruzilhada, né? Como é que eu faço para viver para sempre? Aí é assim, né? Quando assim, as pessoas que são importantes para nós, pessoas que fizeram diferença na nossa vida ou fazem, a gente recorda muito delas, não? A gente recorda, pode ser o pai, pode ser a mãe, pode ser o irmão, pode ser enfim, pode ser um amigo, um parente, pode ser um professor, enfim, né? São muitas as pessoas que podem fazer diferença, que podem ter feito um bem para nós, né? E a gente recorda muito dessa pessoa, né? Tem um vínculo com essa pessoa, de afeto, de amor, enfim, filho, né? E recordo desse ser muito, né? Agora, quando eu recordo desse ser, será que é como se ele vivesse em mim? Eu consigo reviver esse ser? Interessante observar também que quando essa pessoa não está mais aqui presente na vida física, parece que essa recordação se torna mais intensa, não? A pessoa recorda com mais intensidade dessa pessoa que já não está mais aqui. E por que será que é dessa maneira, né? E não é essa uma forma de prolongar a vida? Quer dizer, se eu sou recordado pelo bem que eu fiz para outros seres, quando eu for embora, de certa forma eu estarei ainda presente na vida dos demais seres, né? E eu, né? Quer dizer, de que maneira que eu encaro isso para mim, né? Quer dizer, eu fiz essa descoberta já, entendi, né, que essa é uma forma, né? Agora, como é que é para mim, né? Eu tenho sido digno, então, né, de ser recordado de verdade, né? Não de maneira, né, vai, com vaidade ou com qualquer coisa assim, né? Mas de fato, né? Eu almejo, eu anelo, né? Eu tenho essa aspiração de ser recordado, né? De deixar um legado, né? Eu lembrei de uma experiência, né? De uma vivência. Tem uma pessoa do meu círculo de convivência que eu conheço já há alguns anos, né? Mas que sempre, né? Desde o começo ou, enfim, né, depois de passado um tempinho dessa convivência, ela fazia algumas coisas lá que eu não gostava muito, sabe? Tinha um jeito lá de falar algumas coisas, né, como ela agia, né? Mas tá errado, não é assim, essa pessoa tá errada, né? E ainda que eu não falasse para essa pessoa isso, eu vi que depois de um tempo começou a gerar um distanciamento, né? Começou a gerar um afastamento meu dessa outra pessoa. Só que passou um tempo também, e isso começou a me incomodar profundamente, né? Algo dentro de mim falou assim, mas será que é para ser assim, né? Simplesmente o ser ali me incomoda e eu deixo para lá, eu deixo aquela pessoa para lá, ele me incomoda, então o que eu tenho a fazer é me afastar daquela pessoa, né? Algo dentro de mim dizia que estava errado, que não era para ser dessa maneira, né? E, e aí eu resolvi mudar essa situação. Resolvi mudar. Falei, não pode continuar assim. Agora, como que eu mudo, né? Porque uma coisa é me colocar naquela posição cômoda de esperar que o outro mude. O outro que está errado, então ele que mude, né? Eu estou tranquilo aqui esperando isso. Vai mudar a situação, né? Se eu ficar nessa posição passiva, não vai mudar, né? Eu não posso mudar o outro, né? O outro, cada um muda por vontade própria, né?
Então, se o outro não pode mudar e eu quero mudar a situação, quem tem que mudar sou eu, né? Eu tenho que mudar. Né? Aliás, isso é uma coisa muito interessante observar, né? Porque quando eu me proponho a mudar, né, diante de uma relação com outra pessoa, eu chamo para mim essa possibilidade, eu chamo para mim essa responsabilidade. Não deixo na mão do outro. Quer dizer, eu posso fazer isso. Né? Independente do que o outro faça, eu posso mudar. E aí, né, como a filosofia ensina, né, eu comecei a olhar para dentro de mim mesmo, né, como a gente já viu aqui também, percorri esse caminho de olhar para dentro de mim mesmo e observar em mim quais pensamentos desses que a Karen manifestou agora, quais esses pensamentos com vida própria ali que estavam fazendo com que eu me afastasse daquele ser. Né? Quais pensamentos? E eu encontrei vários, né, vários pensamentos que habitam a minha mente e que me faziam me afastar daquela pessoa, né? Então esse já era um trabalho que eu tinha para fazer, né? Que é de que maneira que eu vou então impedir com que esses pensamentos interfiram nessa minha relação, né, com aquela pessoa. Por outro lado, eu fiz outro movimento bem interessante também, que é de olhar para aquela pessoa e observar que qualidades que ela tem, que virtudes que ela tem. E mais que isso, né, o que que ela já me proporcionou de bem? O que que ela já me proporcionou de bem? Né? E aí, entrando até o aspecto da gratidão que o Márcio mencionou agora há pouco, né, eu vi que ela tinha muitas virtudes e ela já tinha feito bem para mim também. E aí, nesse momento, quando eu descobri isso, né, parece que a minha vida se expandiu, né? Parece que se abriu ali uma perspectiva e que aquelas picuinhas, né? Aquelas reações que eu tinha com aqueles defeitos, né, da pessoa ficaram tão pequenos, né? Que foi, puxa, né? Tem algo muito maior, né? Que me vincula àquela pessoa. Existe um sentimento de verdade que me vincula a essa pessoa e que eu simplesmente estava, né? Estavam escondidos por trás de todo esse enredo, né? Desses pensamentos que me impediam de enxergar aquela pessoa como ela é de fato, me impediu de me vincular com ele, né? Bom, essa história continua, né? O desfecho dela não é tão importante, mas o mais importante, né, é observar que quando eu me vinculo com outros seres, ou im- quando eu impeço com que esses, né, com que as barreiras se interponham, né, nessa vinculação, a minha vida se amplia. Quer dizer, com essa pessoa, eu comecei a ver que surgiu um campo de experiências, de uma série né, de vivências felizes que eu criei justamente por vencer essas barreiras que antes simplesmente não existiam, né? Então, cada vez que que eu proporciono conscientemente esse vínculo com a pessoa, a minha vida se expande naturalmente. E pelo contrário, né? Se eu falo, Márcio, não, eu não vou me vincular com o Márcio porque ele é assim, assado, assado. Eu crio uma limitação, né? E quanto mais eu me afasto das pessoas, mais a minha própria vida se limita, né? Então, essa possibilidade, né, que a filosofia tem me dado, né, de conscientemente, olhando para dentro de mim mesmo, ver o que impede, e ao mesmo tempo criar condições para facilitar esse vínculo com outras pessoas, eu vejo que é essa forma, né? Quer dizer, é uma das maneiras que a filosofia ensina, e, e, e por esse conduto eu posso fazer o bem para as pessoas também, né? No caso dessa pessoa especificamente, estou vivendo uma situação agora que eu estou podendo fazer o bem conscientemente para ela. Quando que eu ia poder fazer isso na situação anterior? Né? Então, a minha vida está se expandindo na vida daquela pessoa e a dela na minha também, né? E não são essas as bases da nova cultura? Se a gente pensar, né, que se todos os seres humanos fizerem, agirem dessa maneira, onde a gente pode chegar, né? Como é que, onde, que condição que a humanidade pode alcançar? Isso não muda o mundo, né? Mas tem que partir de cada um de nós, né? Muito bem, então, com isso a gente conclui aqui o segundo movimento, o segundo passo, né? Vamos fazendo aqui um rápido retrospectiva, né? A gente fala um pouquinho dessas ferramentas que a filosofia oferece para conhecer essa topografia do mundo interno, né? Então a gente viu ali, né? O Márcio falou como é possível uma ciência tratar de aspectos metafísicos. A gente viu um pouquinho também sobre a necessidade de se caminhar para dentro de si mesmo, né? Cultivar valores permanentes como a gratidão. A gente falou um pouquinho sobre a observação consciente, né? Falou um pouquinho também sobre
essa busca do permanente, né? Sobre os pensamentos como agentes importantíssimos aí, né? Na dinâmica da vida do ser humano. Muito bem. Agora a gente vai para o terceiro passo, então, né? A nova cultura, a gente está vendo aquela parte dessas mudanças individuais, sim, elas vão de dentro para fora. Mas a gente não pode fazer sozinho, né? Eu sozinho não posso mudar, não posso criar essa nova cultura, né? Muitos têm que estar empenhados aí nessa criação dessa nova cultura, né? Então a gente vai para esse terceiro passo agora, que é a criação de um novo mundo dentro e fora de si mesmo, com os recursos que a logosofia apresenta, né? Ou seja, como que a gente aplica essas mudanças no individual para a criação desse novo mundo? Então, Karen, como você tem experimentado então essa realidade? Vamos lá. Bom, o Alexandre falou um ponto importante que a gente não pode mudar pelo outro. Vocês concordam com isso? Sim? Não? Sim? Mesmo? Ou às vezes a gente quer que o outro mude de qualquer jeito? A gente quer, né? Aí começam os problemas, né? Muito bom, mas a gente pode começar mudando a gente mesmo. E aí, quando a gente percorre um caminhozinho, um trechinho, a gente pode oferecer para o outro esse pedacinho que a gente já caminhou, né? E sempre movido por uma grande vontade de fazer o bem, mas com muita simplicidade, com muita humildade. Acho que essa é uma chave para mudar o mundo, pelo menos que a gente tenha aprendido aqui. Nem sempre é fácil, né? Às vezes a gente quer mesmo mudar o outro. E quando meu filho era pequeno, vivi uma experiência com ele porque ele tinha muito medo de palhaço. Muito medo. Era um medo que paralisava. E como eu já tinha experimentado dentro de mim esse pensamento de temor, eu sabia o quanto ele faz sofrer e o quanto ele paralisa. Eu queria muito ajudar esse meu filho. E aí, o que que eu fazia? Eu tentava explicar para ele, falava assim, filho, palhaço é uma fantasia, é uma pessoa com a cara pintada, não precisa ter medo. Mas como ele era muito pequenininho, ele não conseguia entender, né? De alguma forma isso não chegava no entendimento, mas eu tentava explicar um monte de vezes e não adiantava. Até que chegou um dia, eu falei, bom, eu vou comprar um kit de maquiagem de palhaço e vou brincar com ele. E aí a gente começou, né? Então eu pintava a mãozinha, pintava outra mãozinha, pintava a perninha, pintava outra perninha, até que ele deixou fazer o rostinho. Então eu fui lá, pintei o narizinho dele, eu pintei o meu nariz, pintou a bochechinha e tal, até que deixou pintar o rostinho inteiro. Quando eu mostrei para ele o rostinho dele no espelho e ele se viu, ele compreendeu o que era uma pessoa fantasiada de palhaço. E quando ele compreendeu, passou o medo. A compreensão ajudou ele a superar o pensamento de temor. E é isso, né? Quando a compreensão, que é luz, penetra na esfera mental, o sofrimento, que é sombra, desaparece. Bonito, né? Isso é uma técnica da pedagogia logosófica. E aí a gente pode se perguntar, o que que ficou na vida desse menino? Será que ele lembra as 50 vezes que eu tentei explicar e não deu certo? Ele lembra que ele venceu, o que ficou na vida dele é que ele venceu o temor. E ele cresceu um jovem valente. Valente não só para o palhaço, mas para enfrentar muitas situações da vida dele. Muitas. E ele quis ser docente de outras crianças. E ele tem sido exemplo para muitos outros jovens também a superar esse temor. Nesse laboratório, que é a Fundação Logosófica, esse lugar, a gente vem para aprender a conhecer a si mesmo, para buscar se aperfeiçoar, ser melhor e colaborar nessa tarefa que é um poder ajudar na superação do outro. E essas são as bases dessa nova cultura. E esse é também um pensamento central que une todos nós nesse grande ideal, que vai conectando todas as nossas vidas. E vocês estão convidados a participar disso, para que as nossas vidas vão se conectando nesse grande ideal de superação
de ajuda mútua. Nesse caminho que a gente vai percorrendo, né, os nossos fios de vida vão se conectando. A gente vai criando vínculos que não são por interesses materiais, não são por interesses financeiros, mas sim numa grande vontade de fazer o bem, de se superar, num grande amor pela vida. Então, Márcio, conta para a gente como o ambiente dessa escola é importante para a formação dessa nova cultura. Muito bem, a gente falou a palavra cultura várias vezes, né? Cultura também tem esse significado de plantio, né? Cultura de milho, cultura de feijão, cultura de... E cada um tem passado a vida com algumas sementes que estão aí pelo mundo, tem os resultados que a gente já conhece, né? Então, o que a Logosofia está propondo é que a gente abra um espaço dentro de si mesmo e faça uma experiência com uma semente nova e ver o que acontece. E, de novo, é uma decisão individual, né? Bom, não precisa matar todas as coisas que você cultiva, não. Não precisa. Pedacinho, pega um pedacinho só, cultiva. Se for bom, aí você aumenta o cultivo com o tempo, sem pressa, né? Mas tem que começar com a experiência. Então parece assim, me parece que a síntese é que a gente tem uma percepção de que a gente vem conduzido a vida de uma forma, com certas sementes que levam a um conjunto de conceitos que dão à vida um certo sabor, uma certa intensidade. A gente tem uma sensação de que poderia ser mais intenso, de que falta algo. E sabendo disso, além de criar um método, que esse caminho é uma ciência ao contrário, porque eu faço parte da experiência, a experiência é dentro de mim, existe também um ambiente, como disse a Karen, né? A Karen falou de laboratório, a gente pode pensar que é uma estufa também, né? Porque tem coisas que se você não cultivar na sua mente, não tem problema. Elas vão aparecer lá, porque elas estão no mundo. Agora, outras coisas, se você não cultivar, não vai aparecer. Você precisa cultivar. E quando esse broto é muito jovenzinho, às vezes o ambiente fora é muito duro, sabe? É difícil brotar isso. Então tem esse lugar que é físico, mas tem um ambiente especial. Espero que tenham percebido que o ambiente aqui é especial, né? E sabe como é que esse ambiente foi criado? Porque aqui, quem vem a esse lugar, a essa escola, está fazendo esses cultivos dentro de si mesmo. Esse ambiente é a soma do cultivo de que todos nós temos feito aqui durante muitos anos. Então, ao entrar por esse caminho e a desfrutar desse ambiente, eu queria falar o seguinte, não sei se vocês já perceberam isso, mas quando a gente entra num ambiente novo, você muda de escola, você muda de emprego, você vai num restaurante, o ambiente espera algo de você. E se você não está de acordo com o ambiente, você sente um pouco de... Esse ambiente foi criado para que surja de cada um de vocês o verdadeiro ser. Quem vocês são. É isso. Não se espera nada mais do que isso. Esse ambiente foi feito para isso, para que vocês saibam que podem pensar livremente, buscar elementos que vão ser úteis para esse ser interno. E à medida que vocês alcançarem esses elementos, saberem que vocês podem oferecer esses elementos para os demais. E por fim, saber que vocês não vão estar sozinhos nessa busca. Vocês sempre vão ter alguém a quem pedir ajuda, alguém para seguir com vocês. Quando se vive a vida inconscientemente, quando esta se malogra ao passar pelo mundo, gastando-a em mil ou milhares de coisas sem importância, dessa vida não fica nada. Mas daquela que se vive experimentando a consciência do existir, dessa vida fica, sim, algo que é indestrutível, algo que nem os séculos podem apagar. Muito obrigado.